Olá, pessoal. Então, começando a gravação, começando a aula, o que eu estou falando para vocês? Tinha esquecido de colocar para gravar, então vamos começar de novo, né? Começar de novo, dizer o quê? Que hoje é a última aula, hoje é dia 24 de junho, no dia 1º de julho vai ser a nossa prova, que é a semana que vem. Então, sem nenhuma dificuldade, sem nada de diferente, semana que vem a gente tem prova. Qual que é a ideia? A prova vai ser colocada da mesma forma como que foi colocado no bimestre passado, né, que é o que eu estava mostrando aqui agora para vocês, o Moodle, né, pessoal? Fica compridão esse negócio aqui, né, não é muito legal, mas então, achamos aqui, ó, vai estar da mesma forma que está aqui, vai ter aula online, porque eu, na hora da aula eu vou dar uma entradinha aqui para ver como é que está, se alguém aparece, ficar um tempo, né? E daí aqui vai estar a prova para vocês fazerem. Vai estar na segunda dia, correto, na outra semana a segunda chamada, e vamos ver quando que vai ser o exame também, a gente vai colocar aqui na sequência. Então, prova da mesma forma. Como vai ser composta a prova? Da mesma forma com que eu faço as minhas provas quando elas são presenciais, tá, pessoal? As minhas provas presenciais, elas são, vocês acho que nunca fizeram prova comigo olhando na minha cara, né? Então, a minha prova é mais 10 questões objetivas, e daí, como a gente tem um trabalho valendo 3 ou valendo 2, não sei exatamente como está colocado lá, né? Vamos olhar para ver, né? Está aqui, ó, o trabalho foi feito valendo 3 pontos. Então, a gente tem ainda uma avaliação de prova que vai valer 7 pontos, né? Desses 7 pontos, vão ser 10 questões objetivas e 2 questões subjetivas, tá? Ou 3 questões subjetivas, que eu vou colocar lá e eu corrijo o trabalho de vocês. Vai ser dessa forma? Sim. Sem como as outras, não tem muito o que fazer de diferente, não tem nada de especial com relação a isso, tá? Vou estar por aqui, claro que não em todo o tempo que você sempre fazer a prova, tem aquelas mesmas regrinhas, os mesmos tempos, tal, que são determinações da coordenação igual para todos os professores. Confesso que eu nem sei qual é o tempo que vocês têm que fazer, eu não lembro de cabeça, tá? Mas vocês devem saber isso melhor que eu. Então, a aula de hoje, basicamente, é o quê? Dizer, olha, gente, a gente já tem o trabalho. Se alguém não fez o trabalho, por favor, venham aqui na aula, pessoal, do dia, aula 6, do dia 27 de maio, e façam esse trabalhinho. Está aqui, ó. Está aqui explicando, tem a aula, está contando como é que a gente fez, tal. Verifiquem se você tem esse 3 pontos lançado lá. Se você não tem esse 3 pontos lançado lá, você tem a oportunidade de vir aqui no Moodle e fazer a avaliação. Juntar esses pontos, e, por favor, não vão reprovar em ano que a gente está tendo aula à distância, né, pessoal? Porque vocês têm toda a facilidade do mundo para fazer tudo o que foi preciso. Tranquilo? Combinei com vocês que o trabalho ainda era relativo à questão dos recursos. Com o recurso, a gente fechou toda a questão do processo que a gente tinha anterior. E estamos agora só nos preocupando com o processo de execução. Tá? Então, para a prova, vai cair o quê? Esta matéria que está rolada aqui na aula 9, revisão e fixação dos pontos para a prova. Tá? Então, isso aqui que vai na prova, começa em execução, né? E só vou falar de execução, só execução. Aqui estão os tópicos principais, tá? Aquilo que, olhando para os slides do que a gente fez, da aula que a gente teve, quais são os pontos fundamentais. Quando for elaborar na prova, selecionar as questões, montar as questões, eu vou fazer isso olhando para esta lista que aqui está, pessoal, tá? Então, é por isso que essa lista está colocada aqui dessa forma, para que vocês olhem nela, vejam e entendam o que necessariamente eu acho importante e o que vai ser ficar aí na prova. Tudo bem? Beleza, feita esta consideração, daí o que eu posso fazer? Para não dizer que a aula era só isso, que acabou, que foi tudo, que era só isso, que não teve aula, que não sei o quê, para não reclamar de mim, vamos lá, pessoal. Eu tenho em todos os dias do Moodle ali, eu deixo disponível para vocês estes arquivos, que são os arquivos que é um PDF das apresentações que a gente faz. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as 3 aulas que eu vou cobrar de vocês e vamos dar uma passadinha rápida sobre elas. Tá? Então, quando a gente falou de execução, a gente entendeu que a execução está colocada como execução no livro 2, que é a execução de títulos extrajudiciais, e no livro 1, né, quando fala do cumprimento de sentença a partir do artigo 513 do Código de Processo Civil. Então, nós sabemos aonde encontra isso no Código de Processo Civil.
Tá? Também falamos que a execução ela sofreu uma grande mudança lá em 2005, quando o processo nosso passou de monista, de dualista para um processo monista, ou seja, antes nós tínhamos processo de execução de sentença, hoje nós temos fase de conhecimento, fase de execução de sentença. Isso é uma mudança histórica muito importante, que a gente falou que isso aqui é fruto do entendimento que a gente tinha lá em Roma, porque eram duas autoridades diferentes, uma que dizia qual era o direito aplicável ao caso concreto e outra que tornava o direito efetivo na vida da pessoa. Então, lá eram necessários dois processos. Nós viemos fazendo dois processos, pessoal, até 2005 no nosso ordenamento jurídico. Em 2005 nós mudamos isso, transformamos tudo em apenas um processo com duas fases distintas, tá? E de modo que em 2015, com o novo Código de Processo Civil, nós tivemos uma pequena mudança do processo de execução, que foi apenas a parar arestas, nós apenas dilapidamos algumas coisas, mas não tornamos um processo totalmente novo. Tá? Daí a gente tem coisas para falar, como a execução é autônoma, ela não está vinculada ao processo, qualquer pessoa pode desistir, pode dispor dela. Nós podemos dizer que a execução é uma forma de entregar a cada um o que é seu, né? Pedir para que o Estado venha lá e resolva o meu problema, né? O poder do judiciário em resolver os conflitos de interesse, na hora de obediência de uma sentença, o Estado impor o cumprimento por meio da sanção executiva. A sanção é aquilo que decorre em função de acontecer aquilo que está previsto em lei. Tá? Então, aí temos o instrumento, temos execução fungível e infungível, que é aquela pátria subrogação ou por coação, né? Por coação, quando eu tenho que obrigar o sujeito a fazer alguma coisa, e por subrogação é aquela que eu pego o patrimônio do cara, vendo e o dinheiro resolve a situação. Né? Falamos de execução imediata, que é aquilo que acontece por meio de um processo novo, e a imediata, que é aquela que acontece no mesmo processo que a gente já tem. Execução específica, que é aquela que busca entregar exatamente aquilo que o sujeito tem por direito, como está descrito no título. Temos a judicial, a extrajudicial, que seria diferente do título que fundamenta, né? Nós vamos dizer que títulos judiciais estão previstos no 515 do Código de Processo Civil e extrajudicial são aqueles títulos previstos no 784 e legislação esparsa a mais, né? Nós falamos que existe cumprimento ou execução definitiva ou provisória. Vamos dizer que definitiva é aquela que o título que está sendo execuado ainda pode vir a ser alterado. Quando ele não pode ser alterado, nós estamos diante de uma execução definitiva, né? Então, tivemos algumas classificações que não é tão importante assim e chegamos em princípios. Com relação a princípios de execução, nós temos, primeiro, o princípio da autonomia, né? Ela é autônoma. Isso existiu antes da nossa reforma no Código de Processo e após. Antes da reforma que transformou o processo em monista, como depois. Então, sempre foi assim. Por quê? Porque eu não sou obrigado a executar ninguém. Eu posso simplesmente abrir mão daquele direito. Por quê? Porque a questão da execução está ligada à patrimonialidade. Tá? Então, é do meu patrimônio, eu faço o que eu quiser com ele. Então, a execução vai recair sobre os bens do executado. Mas é uma obrigação de fazer ou de não fazer. O máximo que se pode fazer é fixar uma multa. Se o cara não cumprir, essa multa vai incidir sobre o patrimônio dele. Tanto sendo execução por subrogação quanto por coação, a gente vai exclusivamente recair sobre o patrimônio. Tem exceção? Lógico, nós sabemos da execução de alimentos que, por conta do bem maior tutelado, que é o alimento necessário para a vida, a gente coloca a liberdade do sujeito em xeque dentro de uma limitação bastante específica. Tá? Então, autonomia, que também está ligado com a patrimonialidade. Exato adimplemento é aquele princípio que diz que, por meio do processo executivo, a gente deve tentar chegar à mesma situação que estaria se o processo fosse adimplido regularmente. Ok? Então, este é o princípio do exato adimplemento. Então, buscar aquela situação que eu chegaria se o processo fosse adimplido voluntariamente no tempo oportuno. Então, disponibilidade pelo credor tem a ver com a questão da autonomia e da patrimonialidade. Por quê? Porque ninguém é obrigado a executar ninguém. Então, o credor, o exequente, pode simplesmente desistir do processo e ele não é obrigado a executar ninguém. Ele pode simplesmente não movimentar o processo e assim ele entender. Tá? O princípio da utilidade, o processo de execução não é instrumento de tortura, tá? Ele tem que ser movimentado de forma a chegar a coisas úteis. Se não tiver utilidade, se eu não conseguir atingir o meu objetivo por meio de uma medida, eu não devo fazer aquela medida.
Tá? Menor onerosidade, eu tenho duas formas de satisfazer a execução, eu vou atrás daquela que menos ônus causar ao executado, tá? Menos gravosa seja. E princípio do contraditório, que é aquele direito que as partes têm de fazer o quê? De se defender no processo. Tá? Claro que o contraditório do processo de execução é diferente do contraditório no processo de conhecimento. Por quê? Porque no processo de conhecimento, no processo de conhecimento, né, você tem aquele contraditório amplo, né, contraditório e ampla defesa, onde todo mundo tem que argumentar contra tudo. No processo de execução, o contraditório ele restringe-se a você intimar o executado para que ele tenha a oportunidade de se achar por bem de ir atrás da execução, ir atrás do que deve ser feito. Tudo bem? Então, apenas exemplos do que a gente tem. Então, falamos isso aqui encerrou a nossa primeira aula, que foi aquela aula onde a gente começou falando lá da execução em geral. Tranquilo? Tranquilo. Na outra aula, a gente falou atos, competência e partes. Do quê? Do processo de execução. Então, a gente falou que atos de cognição são aqueles atos voltados para só um pouquinho, pessoal. Então, atos de cognição são aqueles próprios do processo de conhecimento. Cognição é conhecer, né? E atos de execução, que são aqueles que estão dentro do nosso processo de execução, são aqueles para tomar providências concretas para fazer com que o direito que está se buscando torne-se efetivo na vida do sujeito. Tá? Normalmente, os atos executivos são determinados pelos juízes, cumpridos pelo oficial de justiça e, se necessário, requisitado a força pública. Né? Tem competência, ali falamos da competência para execução. Quando trata-se de cumprimento de sentença, 516 diz que é o mesmo juiz que processou o processo de conhecimento. Quando trata-se de execução de título extrajudicial, é normalmente o domicílio do foro do réu, né, ou onde se proporia um processo de conhecimento. E daí a gente fez aquela observação entre a diferença de competência absoluta, que é aquela que se dá em função da matéria e da hierarquia, e a competência relativa, que é aquela que se dá em função do local ou do valor. Lembrando que a absoluta é inderrogável, não se muda, e a relativa pode ser alterada. Tá? Competência para o cumprimento de sentença, a gente já comentou ela, e daí a gente falou competência para a execução de título extrajudicial. Tá? E falamos competência, falamos algumas exceções, mencionamos legitimidade ativa, que está lá previsto no artigo 778, que seria do credor, sucessor, cessionário, Ministério Público, quando ele pode promover uma execução civil, tá? O subrogado, fiador subrogado, que são aqueles sujeitos que pagam uma dívida de outra pessoa e têm o direito de perseguir essa pessoa, né, para o pagamento do débito que eles tiveram que saldar. O ofendido, no caso de uma vítima de um crime, por exemplo, e o advogado com relação aos honorários, então, ou no processo, né, ou até mesmo o principal, se ele tiver poderes para tanto. A legitimidade passiva seria devedor, espólio, novo devedor, o fiador, o responsável titular, responsável tributário, o avalista, né, todas aquelas situações que a gente já viu. Mencionamos que é possível existir litisconsórcio na execução, tanto passivo quanto ativo, misto, né, que pode ser necessário, pode ser facultativo, dependendo da relação, do contrato, do objeto do que está sendo discutido. Então, isso aqui vem da natureza do direito material que está sendo exigido e não do processo de execução propriamente dito, dizendo basicamente que cabe, sim, litisconsórcio na execução. É possível a intervenção de terceiros? Sim. No entanto, existem as próprias, né? Por exemplo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está tratado pelo Código de 2015 como intervenção de terceiros, porque é uma forma de acessar o patrimônio dos sócios.
é uma forma de intervenção própria do processo de execução, a assistência do escure, né? Nós podemos pensar na adjudicação, que seria um terceiro entrando, a arrematação é uma forma de um terceiro também entrar em alguma coisa, e até mesmo o concurso de preferências, né? Com relação aos credores contra os bens penhorados. Tá? Então, tudo isso aqui a gente já falou também. Estou fazendo um resumo super rápido daquilo que a gente já comentou. A nossa última aula, a gente falou dos requisitos para execução. Requisitos para execução são duas coisas simples, pessoal. É o quê? É o inadimplemento do devedor e que esse direito que o devedor tem esteja esculpido em um título, esteja escrito em algum lugar. Tá? Então, nós vamos partir da ideia do inadimplemento, que é o não cumprimento da obrigação. Diferenciamos mora de inadimplemento, inadimplemento absoluto. Mora é uma espécie de inadimplemento, mas não é um inadimplemento absoluto. Mora é o não pagamento em dia, mora é o atraso. Mas que seu pagamento for realizado, beleza, ótimo, que bom que pagou. Tá? Com a devida correção, com os seus acréscimos legais, tudo, mas mora é simplesmente o atraso. E o inadimplemento absoluto é aquela outra figura, né, que não é o simples atraso, é aquilo que não foi feito no momento correto e que perde a razão de ser, que não existe mais sentido, que não existe mais interesse no cumprimento daquela obrigação, ok? Então, é o caso do atraso na entrega do vestido da noiva, né? Se a noiva já casou, se já passou a festa, não existe mais por que pensarem em entrega do vestido. Tudo bem? Exemplo de mora e inadimplemento absoluto. Daí aqui a gente tem várias considerações que, na verdade, são considerações próprias lá do direito civil, obrigações. Tá? Então, que a gente vai pensar o tempo do cumprimento das obrigações, lugar, a prova do pagamento, o que é uma obrigação líquida, não, que nós falamos de quê? De direito civil, obrigações. Lógico, não existe como eu falar em execução se a obrigação não for líquida. Tá? Então, eu tenho que ter uma obrigação líquida. E daí a gente tem aquela coisa, né? Certeza e liquidez. Certeza é saber qual o bem jurídico tutelado naquela relação. E liquidez é a quantidade daquele bem jurídico. Então, eu digo assim, deve dinheiro, quanto em dinheiro? Deve soja, quanto em soja? Então, o bem jurídico é a certeza. E a quantidade desse bem jurídico é a liquidez. Tudo bem? Então, coisas simples que a gente deve saber. Também questões de direito civil, nós temos condição e termo, é quando uma coisa acontecer ou quando algo certo acontecer, condições bilaterais, né, quando que não é justo existir o adimplemento da parte contrária sem ter cumprido com o meu, e título propriamente dito, né? O que é título executivo, que só a lei pode criar título, que podem existir vários títulos fundamentando a mesma obrigação, que via de regra a cópia do título não justifica-se, não serve como título, mas que excepcionalmente pode existir essa situação, né, que é requisito do título executivo a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Se não tiver presente essas três coisas, eu não posso dizer que o meu título pode fundamentar uma execução. Daí nós vamos ter os títulos judiciais, né? Comentamos eles, né? Falamos, inclusive, da sentença penal condenatória, que por mais que ela não traga a descrição de um valor que deve ser pago a título da indenização, ela serve como título executivo no cível, sim. Tá? Não é líquida, vai ter que passar por um procedimento de liquidação. Tá? Títulos executivos extrajudiciais são diversos títulos mencionados pela... Desculpe, o telefone tocou agora, o pessoal deve ser algum chato de alguma empresa de telefone. Né? Os títulos extrajudiciais mencionados no 784, basicamente títulos de crédito e alguns outros contratos relacionados entre as partes, né? Coisas que não existem muita diferença. Né? E, por final, a gente tem aqui... Meu Deus. Lá de Guarapuava, uma empresa de telefone me oferecendo fibra ótica que eu já tenho. Sei disso porque eles estão direto fazendo isso. Um saco. Passou um cabeamento novo aqui na minha rua e eles estão enchendo o saco com isso, sabe? Mas, voltando à aula, né? Então, existe hoje, de acordo com o 785 do Código do Processo Civil, que é uma coisa nova, né? Porque antes do Código de 2015 existia aquela dúvida que não existia interesse na opção do procedimento, e hoje não existe mais essa dúvida, não existe interesse sim. Então, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar por um processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial.
Por quê? Porque antigamente, se eu tinha um cheque VET, um contrato, alguma coisa, eu tinha que entrar com a execução, porque o juiz entendia que eu não tinha interesse de entrar com o processo de conhecimento. Isso aqui foi esclarecido na lei, na letra da lei, e hoje nós sabemos que existe, sim, interesse. Por que pode existir interesse, pessoal? Porque, às vezes, eu posso ter interesse de ter aquela relação, de ter aquela audiência de conciliação, aquela situação, onde eu posso resolver de uma forma mais célere, mais tranquila, mais rápida, mais eficiente do que o procedimento de uma forma geral. Tranquilo, pessoal? Basicamente, o que eu vou cobrar de vocês na prova são essas 3 aulas. É pouca coisa? Porque normalmente a gente tem? Sim. Principalmente se nós levarmos em consideração, olhem aqui, pessoal, o nosso Moodle, né? No Moodle nós estamos na 9ª aula, tá? E eu vou dizer para vocês, a 7 foi aula, né? A 8 foi aula, 7 foi aula, né? Daí aqui a 6 não foi aula, porque foi trabalho, mas as outras todas foi conteúdo, e conteúdo pesado, pessoal. Então, se eu fosse cobrar, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário na prova, eu quebrava vocês. Então, eu não vou fazer isso, porque nós já fizemos um trabalho para tentar arrematar essa situação, e daqui para frente a gente só fala da execução, que realmente é a matéria deste ano, do processo que a gente tem que tratar, e nós temos até o final do ano para deixar vocês craquem em processo de execução, o que não é difícil, é uma coisa bastante simples, bastante fácil de fazer. Tranquilo, pessoal? Basicamente, não quero passar matéria nova, a gente já tem bastante coisa. Como eu falei, nós estamos com 10 aulas, sem contar feriado, sem contar prova. Então, um bimestre que normalmente tem 8 aulas, já está com 10. Tá? Nós não estamos com meio, estamos com, digamos assim, meio mês já a mais no nosso bimestre. Tranquilo? Então, está tudo bem encaminhado, tudo bem certinho. O que eu faço agora? Me dou o luxo de dispensá-los, se assim quiserem, né? E me ponho à disposição para responder qualquer pergunta. Antes de ir embora, pessoal, deixa eu fazer chamada. Não que vocês vão embora, porque eu estou aqui para conversar com vocês, tá? Só um pouquinho, me ajudem a fazer chamada. Vamos lá, pessoal, aquele esquema. Procurem não erguer a mão para não sair da ordem alfabética. Então, a Ana Carla está aqui. A Beatriz não estou vendo. O Cleison está aqui. Cristiane, não estou vendo. Gabriel Gilberto está aqui. Gabriel Moliterno está aqui. Guilherme está aqui. Os dois. Tá? O Elton está aqui. O Igor, não estou vendo. Elisiane está aqui. Isadora, não estou vendo. Lucas Bender está aqui. Márcio Martins está aqui. Daí, Maria Helena não está aqui. Maria Rita não está aqui. Professor, Maria Helena está com o nome de Raquel ali. Ah, Maria Helena. Então, beleza. Ótimo. Então, Maria Vitória está aqui. Nicolas está aqui. Robiele está aqui. Sueli está aqui. E Vitória não está, né, pessoal? É isso aí? Então, não está presente Beatriz, Cristiane, Igor, Isadora, Maria Rita e a Vitória. Tranquilo? Qualquer dificuldade com relação à falta, o que for, você sabe, né? Reprovar aluno por falta não é o objetivo. O objetivo é reprovar por nota. Se acontecer, a gente encara como um bônus, né? Mas estou sempre à disposição aqui para tentar fazer qualquer acerto com relação a isso. Beleza? Tá tudo no Moodle, pessoal, tá? Tem bastante conteúdo, tem mais coisas se vocês quiserem ler, complementar. E vocês têm meu contato, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail. Mexam comigo que eu ajudo vocês, tiro dúvida a hora que vocês quiserem. Tranquilo?
Além disso, também estou aqui à disposição, pessoal. Então, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Eu estou por aqui, mas também não tenho mais nada para acrescentar, porque a gente já tem muito conteúdo sobre o semestre. O semestre foi muito longo e o anterior também foi muito longo. Beleza, pessoal? Falem alguma coisa. Bom, então o jeito é adiantar os trabalhos, né, para semana que vem. Então eu vou saindo aqui, professor. Boa noite. Tranquilo, tudo de bom. Até mais. Eu também, professor. Boa noite. Vou adiantar os trabalhos, tem um monte para finalizar. Mas obrigada por tudo. Só eu que adiantei o trabalho, me livrei dele faz tempo? Faz tempo o seu. Os demais acumulou tudo, e daí dá tudo na mesma semana, e daí a gente está com tudo acumulado. Ah, não, que bom que eu estou livre disso, já estamos, cada um está lançado. Mas se faltar para alguém, confiram lá, pessoal, tá? Normalmente eu logo conferir depois que reprovam, né? Mas muito obrigada, viu? Boa noite. É isso. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, obrigado e boa noite aí. Valeu, tudo de bom. O que precisar, conta com a gente.